adolescente, estamos aqui para mais uma aula da EBD. Com essa nós completamos 3 aulas aqui no YouTube da PIB, 3 semanas que nós estamos juntos nessa quarentena. Espero que vocês estejam assistindo os vídeos. Se não assistiu, ainda dá tempo de assistir as outras 2 aulas para que vocês fiquem atualizados com a nossa revista, beleza? A aula de hoje é na lição 9 da nossa revista, que tem como título Sou responsável por mim mesmo, beleza? Então peguem aí a revistinha, peguem um caderno, peguem a Bíblia, se acomodem e vamos começar a nossa aula. Bom, o texto base de hoje é em Ezequiel 18, certo? Mas antes da gente ler, eu já vou abrindo aqui minha Bíblia, mas antes da gente ler em si o texto, a gente precisa relembrar então onde é que nós estamos aqui. Na semana passada nós falamos sobre o contexto geral, não é? Sobre o livro de Ezequiel. E aí nós vimos então que Ezequiel foi um homem escolhido por Deus para levar palavras para aquele povo que estava exilado na Babilônia. Não é isso? Vocês lembram? Pois então. E aqui então, aqui no capítulo 18, o que está acontecendo? Nós vamos ler só alguns versículos, não vamos ler todos, porque o capítulo é grande, então vocês já puxam uma setinha aí que vocês precisam ler esse capítulo todo para ter uma noção melhor do assunto da aula de hoje. Mas esse capítulo, o que ele fala? Aquele povo estava em pecado, como vocês sabem. Ezequiel foi chamado para adverti-los acerca das atitudes deles, daquele povo, de acordo com a palavra de Deus. Lembram que ele recebeu o que ele deveria falar para aquele povo? E então, aquele povo estava em pecado. Com isso, eles começam a buscar formas para, digamos assim, se desculpar pelo pecado deles. Eles começam a procurar coisas que eles podem culpar pelo pecado deles. E então, aquele povo começa a falar o que a gente vai ver aqui no texto, beleza? Vamos lá. Então, em Ezequiel aí, eu quero ler com vocês Ezequiel 18, 1 e 2, para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer. Aqui fala: a palavra do Senhor veio a mim dizendo, o que vocês querem dizer, vocês que ficam repetindo este provérbio a respeito da terra de Israel. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Então aqui o que eles estão querendo dizer? Eles estavam falando um provérbio da época, dizendo que o que os pais fizeram, esse provérbio queria dizer que o que os pais fizeram, aqueles filhos então estão colhendo. Como se o pecado dos filhos fosse culpa também do pecado dos pais. Uma desculpa que eles estavam arranjando para poder se desculpar de fato pelos seus próprios pecados. Beleza? Aí a gente vai aprender no decorrer dessa lição que a responsabilidade dos nossos pecados é nossa. Nada tem a ver com o pecado dos nossos pais, com o pecado das pessoas que estão ao nosso redor, ok? E aí então vamos ler do versículo 19 ao versículo 23 desse livro. Vamos lá. Mas vocês perguntam, por que o filho não paga pela iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era justo e reto. Ele guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso certamente viverá. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a maldade do ímpio cairá sobre este. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é justo e reto, certamente viverá. Não será morto. De todas as transgressões que cometeu, nenhuma será lembrada contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. E aí tem então o versículo 23 que diz: vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva. Então aqui a gente termina com uma pergunta do próprio Senhor ali, àquele povo. Aí, beleza. O que a gente então entende e sabe? O que a gente entende? O que esse texto, na verdade, está querendo dizer para a audiência original, para a audiência verdadeira desse texto, digamos assim. E depois a gente vai tirar então a aplicação e o que isso serve para nós, ok? Vamos lá então, Em seu pecado deliberado e por estarem colhendo frutos, o povo começa a procurar
culpados. Eles não querem que a culpa seja deles mesmos, entendeu? Então eles procuram culpados pelos pecados e pelas consequências que eles estão carregando por conta do pecado deles mesmos. Nisto, fazem a pergunta do versículo 19, que é respondida claramente. O filho agiu diferente do pai. Ou seja, a pergunta do versículo 19 é: por que o filho ele não está pagando pela iniquidade do seu pai? E aí a resposta é: porque o filho está agindo de maneira justa e reta. Ou seja, está agindo de uma maneira diferente da do seu pai. Então, se faz um contraste, uma oposição no versículo 20, falando que aquele que pecar morrerá. Ou seja, nós estamos falando então de uma pessoa que ela agiu de forma justa e reta, e isso então possibilitou a vida dessa pessoa. Ela não pecou, na verdade ela procurou não pecar, né? Então, no versículo 20 traz um contraste. Mas aquele que peca morrerá. E ele diz que, de forma que a justiça cai sobre o justo e a maldade sobre o ímpio. Ou seja, aquele que é justo, ele vai possuir justiça então. E aquele que é ímpio, cairá sobre ele a maldade. As consequências do seu pecado. E aqui é importante a gente ter noção que justo não significa uma pessoa perfeita, né? Nós já vimos aí o conceito de uma pessoa piedosa, por exemplo. Então, justo, em outras aulas passadas aí. Então, o justo, ele não é aquela pessoa perfeita, mas ele segue os estatutos de Deus, ele se converteu dos seus pecados, ele pede perdão pelos seus pecados. Essa é uma pessoa justa, certo? Aí, vamos lá. E no versículo 21 nós temos outro contraste. Qual é o contraste? Ele fala aqui: mesmo assim, se esse ímpio, ele... Aí vamos lá, a gente tem uma listinha. Se converter dos seus pecados, guardar os estatutos do Senhor e fizer o que é justo e reto, ele viverá. Então aqui há uma esperança para o ímpio, certo? As suas transgressões não serão lembradas. Ou seja, a partir do momento que ele se converte, segue os estatutos, caminha um caminho reto e justo, as suas transgressões, os seus pecados passados não serão levados, porque eles já foram perdoados. Ok. E aí no último a gente tem uma pergunta, que é a pergunta do Senhor. Tenho eu prazer na morte do ímpio? Não desejo eu que ele se converta e viva? E então aí o Senhor está perguntando então àquele povo e dizendo, afirmando que ele não tem prazer na morte desses ímpios. Ele não tem prazer quando seus filhos andam em um caminho que não é reto. Pelo contrário, ele tem prazer na salvação dos seus filhos. Isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente na nossa lição, ok? E aí então a gente vai dar uma passeada em alguns versículos para a gente entender melhor esse contexto aqui. Primeiro a gente vai em Gênesis 3, do 9 ao 13. Vamos lá. Gênesis 3, do 9 ao 13. Qual é o contexto disso aqui? A gente tem aqui o momento em que Adão e Eva pecam, certo? A serpente oferece o fruto a Eva come e Eva oferece a Adão. Aí vamos lá, a partir do versículo 9. Então o Senhor, vendo aquilo, ele vai lá e temos assim: e o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore. E eu comi. Então o Senhor disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Aqui nós temos os dois personagens culpando uma outra pessoa, no caso de Eva, culpando a serpente por conta do seu pecado. Eles não assumiram o pecado que eles cometeram, eles culparam outras pessoas e eles foram punidos por isso, tanto pelo pecado quanto por essa omissão. Então, beleza. E aí nós temos aqui o próximo versículo que será para comprovar que o pecado do pai é diferente do pecado do filho. Ou seja, o pecado de uma pessoa é diferente do meu pecado, é o pecado dela, e eu não pago pelas consequências do pecado dela. Eu preciso assumir as consequências do meu pecado. Aí vamos lá. A gente tem aqui então em 2 Reis... 2 Reis 14:6, que diz o seguinte: no entanto, não matou os filhos dos assassinos, mas fez segundo está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem dizendo:
Os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Ok? É isso que fala aqui essa passagem. Confirmando então o que a gente acabou de ver mais em cima. E aí nós temos o terceiro ponto, que é: Deus quer que sejamos salvos. E aí então a gente vai em 2 livros da Bíblia confirmar isso. Primeiro nós vamos em 1 Timóteo 2,4 e depois em 2 Pedro 3,9. 1 Timóteo 2,4, que diz assim, no versículo 3 nós temos o Senhor, Deus, nosso Salvador. E então a gente fala que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O Senhor deseja que nós sejamos salvos, que nós cheguemos ao conhecimento da verdade. Onde está a verdade? Na palavra do Senhor. A verdade é o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Então Ele quer que sejamos salvos e que nós tenhamos conhecimento a respeito disso. E por fim, nós vamos em 2 Pedro 3,9, que diz o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pronto. Então aqui, Ele não quer que ninguém pereça, Ele deseja que cheguemos ao arrependimento, que o procuremos, que nos arrependamos, que deixamos o nosso pecado, que nos convertemos, que sigamos o seu estatuto, que vivamos de forma justa e reta, e então que viveremos para Ele, certo? Que vivamos, na verdade, para Ele. É isso aqui que o Senhor deseja. E aí então a gente chegou, a gente viu então o contexto para aquele povo, para a audiência original. A gente viu a comprovação disso em outros versículos. E agora a gente vai ver então a aplicação. No que isso se aplica? O que esse texto fala para nós? O que tem que mudar em nós, nas nossas vidas, através desse texto aqui? Então, sobre Deus. Primeiro a gente vai ver então o que o texto fala sobre Deus. O texto diz que Deus não nos culpa pelos pecados dos outros. Ele não nos culpa. O pecado dos nossos pais é o pecado dos nossos pais, por mais que isso tenha influenciado em alguma coisa nas nossas vidas. O pecado dos nossos amigos é o pecado dos nossos amigos. E aqui eu não estou dizendo que não existe uma influência. Claro, nós influenciamos outras pessoas para o bem ou para o mal, e elas nos influenciam para o bem e para o mal também. Mas é por isso que a gente precisa viver em um caminho justo e reto, para nós identificarmos as coisas ruins, as pessoas que nós andamos que não são uma boa referência para nós, como também o que nós assistimos, o que nós vemos, o que nós falamos, que nos levam a pecar. E quando nós pecarmos, se pecarmos, que a gente assuma essa culpa e não a coloque em outra pessoa, certo? E outra coisa também que esse texto diz sobre Deus é que Ele é misericordioso e bom, pois nos perdoa quando nos arrependemos. Aqui a gente viu que existe um versículo que, se aquele ímpio, ele se converter e buscar os estatutos e viver de uma forma justa e reta, ele viverá, ele terá a vida eterna, aquilo quer dizer. Então nós, quando nos arrependemos, quando buscamos o Senhor, Ele nos perdoa. Não porque a gente merece, mas porque Ele é misericordioso, mas porque Ele é bom. Isso acontece por causa da obra redentora de Cristo, que eu vou falar daqui a pouco. Então, à luz de Deus, o que isso fala para mim? O que isso diz sobre mim? Diz que eu tenho que assumir as consequências dos meus pecados. Se eu pequei, eu preciso assumir a consequência dos meus pecados, não culpar outra pessoa por isso. E eu tenho que me lembrar da obra da redenção, que me permite receber graça e misericórdia de Deus. A obra da redenção é a obra de Jesus Cristo, a sua morte, o seu sangue vertido na cruz e a sua ressurreição, que através dessa obra nós temos então acesso ao Pai, nós temos acesso a Deus. Então nós experimentamos da misericórdia, nós experimentamos da graça de Deus sobre as nossas vidas. Essa é a obra da redenção. Certo? Então, essa é a lição de hoje, que a gente entenda que o nosso pecado é o nosso pecado, mas que existe jeito para isso. Foi para isso que Jesus morreu. E é por isso, então, que nós devemos nos achegar a Ele, pedir perdão pelos nossos pecados e, então, voltarmos à nossa comunhão com Deus, porque isso é o que mais importa. Beleza? Essa é a lição de hoje, foi super rapidinha e agora nós vamos orar para encerrar. Vamos lá?
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, por mais essa lição, por mais essa oportunidade que nós temos de estarmos juntos. Muito obrigada, meu Pai. A Ti seja dada a honra, a glória e o louvor por isso. Ó Senhor Jesus, nesse momento, meu Pai, nós tomamos a responsabilidade dos nossos atos, tomamos a responsabilidade, meu Pai, do nosso pecado. Nós os assumimos diante de Ti. E assumindo, meu Pai, nós clamamos por perdão. Nós clamamos, Senhor Jesus, que o Senhor nos perdoe e tire de nós toda a nossa sujeira e tudo aquilo que nos impede de estarmos mais perto de Ti. Muito obrigada, meu Pai, pela Tua graça e pelo Teu amor. Em nome de Jesus, amém. É isso. Que Deus abençoe vocês. Se tiverem alguma dúvida, estou aí online no WhatsApp. Podem mandar um áudio, mandar uma mensagem que a gente tira, procura a dúvida juntos, beleza? Se quiserem comentar alguma coisa sobre a aula, Gisele, aquela parte ali não deu pra entender, alguma coisa assim, estamos aqui, beleza? Todo o apoio que vocês precisarem. E até a próxima semana. Beijo!